Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é uma mini aula de um caso clínico simulado, manejo da resistência em relação à tarefa de casa, e faz parte da divulgação dos nossos cursos de pós-graduação, em especial o curso de pós-graduação em terapia cognitiva comportamental. Então, o caso clínico trata-se de P, que é um jovem de 20 anos e aparenta ser mais novo. Vem ao consultório trazido pela mãe, que está preocupada com o consumo de maconha do filho. P diz inicialmente não ter problema nenhum com drogas. Na entrevista inicial, P demonstra constrangimento com os relatos da mãe, sempre diminuindo os fatos que a mãe conta. Ela exagera, diz P. Vestimenta sempre adequada, mas P verbaliza que mãe o obriga a vestir-se para a terapia, escovar os dentes, etc. Relata estar emagrecido. Lê e escreve mal, abandonou a escola. Dificuldades em fazer amigos e nas disciplinas escolares. Classe média. Considera não ter muitos amigos, apenas os primos e outros mais antigos. Se considera tímido, não consegue iniciar diálogos com jovens. Não consegue paquerar, é virgem. Mãe evangélica o pressiona para ir aos grupos da igreja. Pai ausente, só trabalha, e a mãe trabalha em casa, faz home office, presente o tempo todo para a família. Tem um irmão mais novo, de 10 anos de idade. O pai é a voz respeitada da casa. Mãe fala, mas ninguém respeita. O pai compra maconha para o filho usar em casa, pelo medo de envolvimento dele com o tráfico. P já foi detido por tráfico, está respondendo o processo. Relata já ter feito consumo de cocaína esporádico com primos em algumas viagens. Mãe ministra benzodiazepínicos sem prescrição. P relata ficar muito bravo com a mãe, várias vezes ao dia, chegando a agredi-la verbalmente e, inclusive, fisicamente também. Diz não conseguir conversar com ela. Não trabalha, pais querem que ele fique em casa até se curar desse uso da maconha. Sugestão de tarefa. Então, aqui trata-se de uma situação hipotética. Esse é um caso clínico meramente ilustrativo, que não corresponde a nenhum dos nossos casos clínicos atendidos e que tem aqui o exercício da sugestão de tarefa no contexto da abordagem pela modalidade psicoterapêutica da terapia cognitivo-comportamental. Então, as sugestões de tarefa. Então, o terapeuta diz, bom, me parece que você ainda, e seu terapeuta dizendo para P, bom, me parece que você ainda não consegue definir quais são suas dificuldades na comunicação com sua mãe, já que essa temática de dificuldade com a mãe, agressão com a mãe não ser ouvida, a mãe ministrar benzodiazepínicos, a mãe que leva para a terapia, a mãe que coloca para vestir uma roupa adequada, fazer escovar os dentes antes da terapia. Então, essa relação aqui do paciente P com a mãe, ela é extremamente rica no contexto psicoterapêutico que vamos abordar pela via da terapia cognitivo-comportamental. Focal, programada, com objetivos específicos e tempo limitado. Então, que tal, como tarefa de casa, registrar, então aqui o terapeuta propondo para P, que tal, como tarefa de casa, registrar em quais situações é mais difícil expressar para sua mãe o que quer ou o que pensa e como você se sente nessas situações. Esse é um exercício muito legal e que aqui tem um grande desafio de convencer o paciente a aderir, a aceitar, a participar, a contribuir, a realizar esta tarefa de casa. Então, aqui fala tanto do registro de um possível comportamento inadequado com o correspondente pensamento talvez disfuncional, com um sentimento dentro desse contexto
como reflexo positivo, negativo, neutro ou inespecífico de toda essa situação em xeque. Aqui, então, a grande tarefa é a realização do exercício de casa proposto pelo terapeuta e aceito pelo paciente. Motivando. Então, aqui vamos colocar uma série de diálogos, ou seja, de comunicações entre o terapeuta e o paciente, com a finalidade de ilustrar esse avanço na proposta da terapia cognitivo comportamental em propor uma tarefa de casa e essa trazer um resultado terapêutico mensurável, um resultado terapêutico que faça o paciente avançar em direção a um amadurecimento, a uma maior resolução de problemas, a uma condição de maior assertividade, por exemplo. Então, paciente, eu não quero fazer essa tarefa, acho chato. O terapeuta, estou confuso. Há alguns minutos você estava falando que queria ajuda para aprender e se comunicar com a mãe, já que um tema central aqui é muito comum no ambiente terapêutico de tanto o paciente como terapeutas desejarem tratar-se de temáticas variadas ao mesmo tempo. Sempre eu recomendo, e isso não é consenso entre nós terapeutas cognitivo-comportamentais, sempre recomendo, pelo menos no início do processo terapêutico, da escolha de uma necessidade, de um tema, ou seja, de uma única condição a ser abordada, em tempo definido, óbvio, e com metas estabelecidas também, logicamente. O paciente responde, é que eu acho que não vai funcionar. Ficar escrevendo é muito chato, não quero fazer. O terapeuta prossegue. Esta tarefa pode ou não te ajudar a se comunicar com sua mãe. Eu não sei, mas por que não fazemos uma experiência para ver como registrar e praticar esta habilidade pode afetar seus pensamentos, sentimentos e comunicação? Aqui o terapeuta está sendo muito feliz, apesar do diálogo, dessa comunicação estar um pouco extensa, mas ela é diretiva, porque no final das contas ela quer que o paciente traga à tona, registre pensamentos, sentimentos nesta questão problemática da comunicação com a mãe. Quando esse paciente tem uma característica muito especial, apesar da resistência, ele permite o diálogo. Quando o paciente está resistente a uma proposta e não dá possibilidade de diálogo com o terapeuta, fica muito mais difícil. Portanto, aqui há um indício de otimismo por parte do terapeuta, por parte de nós que estamos avaliando o caso. Ou seja, é uma condição em que, apesar de não haver tanta concordância por parte do paciente, ele, pelo menos, está disponível para um diálogo com o terapeuta. Ou seja, está se pavimentando o caminho para um bom relacionamento terapeuta-paciente. Não quero fazer esses registros. O que poderia acontecer se você fizesse? Pergunta o terapeuta. Eu já disse que não vai funcionar. Aí vou ter feito à toa. Isso vai mostrar que eu não tenho jeito. Vai provar que eu sou um caso perdido. Então, aqui, mesmo que o paciente ainda não tenha aderido, ele está trazendo dados do seu modo de funcionar, agir e, de maneira indireta, sentir, que é importante para o registro por parte do terapeuta. E o terapeuta segue. O que acha que faríamos se descobríssemos que a tarefa não ajuda com a sua comunicação? O paciente responde, nada. Enfim, essa foi uma pergunta, digamos, mais simples, até para tentar, por parte do terapeuta, manter esse diálogo contínuo, objetivando chegar a uma aderência do paciente na realização da tarefa de casa. Você se lembra que eu disse que as atribuições da tarefa são tipo de experiência? Enfim, o terapeuta está buscando modos, digamos, mais racionais, mais lógicos, por questionamento, que vai fazer com que o paciente, em boas perspectivas, tenha possibilidade de aceitar a proposta da tarefa de casa. Sim, então, se a experiência mostrar que essa habilidade não ajuda você a se comunicar melhor, qual você acha que será nosso próximo plano? Tentar outra experiência? Eu estou gostando da maneira como está evoluindo, porque apesar de até agora, vou reafirmar pela terceira ou quarta vez, até agora o terapeuta não ter convencido o paciente do caminho a seguir, está se buscando um consenso, está ocorrendo
uma troca de informações respeitosa, em que o terapeuta, na condição da recusa do paciente, dá a ele possibilidade de também propor um meio de prosseguirem terapeuticamente. Então, é isso aí. Vamos continuar tentando coisas novas até encontrarmos uma forma de você conseguir dizer o que precisa para sua mãe. Mas vai ser preciso algum esforço da sua parte. Você está disposto? Acho que não vai fazer mal. Enfim, está tendo aqui um prosseguimento de diálogo. Terapeuta, veja que você trouxe o registro da tarefa de casa. Paciente, eu registrei tudo hoje antes de vir. Mesmo que o paciente tenha registrado na recepção, minutos antes, durante o deslocamento, ou seja, houve um comprometimento em algum nível deste cliente em contribuir com o que tinha sido proposto em relação à tarefa de casa. Como foi completar sua tarefa? O paciente, foi um pouco difícil. Eu não queria muito fazer, mas aí eu decidi fazer para ver se ajudaria. Novamente, eu estou bastante otimista com o andamento desse caso, por conta do nível de permissão que o paciente vai dando para as abordagens terapêuticas. O que passou pela sua cabeça em relação a fazer a tarefa de casa? Ele responde, eu pensei que estava cansado, o que não conseguiria. O que fez você decidir fazer apesar de tudo? Essa pergunta é muito relevante dentro desse contexto. Eu pensei que tínhamos conversado sobre isso e que eu devia experimentar para ver se funciona ou não. O fato do paciente, ainda que ter pouca compreensão ou pouca aceitação de contribuir, ele contribuiu. Isso é muito importante e que merece, inclusive, um reforço positivo. O que você percebeu em relação a situações que não conseguia se expressar para sua mãe? Então, aqui o terapeuta está conseguindo, de maneira indireta, trazer à tona informações que são relevantes para esse processo de melhoria do relacionamento mãe e filho, que é um dos pontos centrais que foi escolhido aqui no segmento da terapia cognitiva comportamental. Vi que tem duas situações que de fato me incomodam. Quando minha mãe não me deixa sair sozinho, pois assume que eu vou usar, e quando ela diz que eu não tenho jeito, que eu só causo decepção. Muito rica essa afirmação. Traz à tona informações daquilo que o paciente concluiu de um fenômeno que está em ocorrência contínua nos últimos tempos. O que você deduz da identificação dessas situações? Ou seja, a terapeuta está valorizando bastante o que o paciente trouxe, no sentido de, a partir dali, ter matéria-prima para trabalhar terapeuticamente. Antes, eu não conseguia muito definir o que de fato me irritava ou me deixava chateado. Só essa afirmação aqui, para mim, ela já é uma prova que está tendo resultado, ainda que em poucos encontros do terapeuta. Ou seja, compreendo que aqui o paciente já teve uma interpretação, um modo de ver, ou seja, ele enriqueceu na tratativa dessa temática a ponto de revelar aqui uma reflexão que, inclusive, eu achei bastante madura para este contexto. Achava que não conseguia mais falar nada com minha mãe. Com a tarefa, parece que eu organizei melhor meus pensamentos, e quando nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, ouvimos o paciente falar a palavra pensamento, para nós é muito gratificante, porque esta é a matéria-prima do nosso trabalho. E organizei melhor meus pensamentos e vi que, na verdade, temos um grande problema, que é o fato de ela não gostar que eu use drogas. Enfim, nessa fala do paciente traz à tona sentimento, pensamento, comportamento, reflexão e algum nível de crítica em relação à situação como um todo. O terapeuta, como foram essas situações esta semana? Paciente, queria muito ir para a casa de um amigo nesta semana. Um amigo de infância. Mas quando falei para ela que iria, ela disse que não, que ainda não confiava que eu realmente iria na casa deste amigo. E parece que é uma situação que, na relação mãe-filho, está menos conflituosa, e vamos ver, estou curioso para saber se aparece aqui informações em relação à agressão que ele, paciente, havia revelado que fazia contra a mãe. Como você se sentiu diante dessa desconfiança?
Primeiro, eu fiquei com muita raiva. Aqui é a revelação de sentimento ou algo correspondente a sentimento, mas depois fiquei muito chateado. Também revela um sentimento. E a outra situação foi que meu primo veio em casa e ele trouxe maconha e nós fumamos. Minha mãe reparou que eu estava louco e só me olhou e disse que eu não tinha jeito, que só dava decepção. Então, aqui novamente é o paciente trazendo informações, inclusive para essa situação de uso de drogas, conflito com a mãe, está me surpreendendo como as respostas estão trazendo conteúdos contribuintes para o processo terapêutico. E como você se sentiu? Eu pensei, problema dela. Mas isso não é um sentimento, é um pensamento. Gostaria de saber como você se sentiu. É o terapeuta explorando, buscando, insistindo na avaliação também de qual é o sentimento que envolve esses pensamentos que já foram revelados. Na verdade, fiquei muito chateado. Dói ouvir isso da própria mãe. Alguns alunos costumam questionar, dá para perguntar de maneira diretiva, já que nesta abordagem terapêutica cognitivo comportamental, trabalhamos com pensamento, sentimento, comportamento, dá para fazer as perguntas de maneira direta, clara e ampla? A resposta é sim. Logicamente que a pergunta precisa ter um sentido para o paciente, porque um grande problema dos terapeutas, especialmente os mais jovens, é fazer a pergunta que faz sentido para ele, terapeuta, e não para o cliente. Então, esta mini aula sobre, ilustrando através de uma abordagem de como levar um paciente a praticar, a contribuir com as tarefas de casa na terapia cognitivo-comportamental, faz parte, então, da nossa formação do curso de pós-graduação que temos em parceria com a Unip. É a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas. Trata de um curso de pós-graduação já bastante amadurecido, porque nós temos anos desta parceria com a Unip, já com centenas de alunos formados. Então, aqui vocês têm acesso ao site da Unip, através desse link que eu cliquei, que também aparece aqui abaixo do seu vídeo, que conduz uma página da Unip falando sobre informações do programa, do curso, do público, informações gerais. Nesse site da Unip, vocês poderão ter acesso ao e-mail atendimento.pos@unip.br e também ouvidoria.pos@unip.br. Ou seja, se você trabalha durante o dia inteiro, não tem tempo para ligar e tirar suas dúvidas, elas podem ser saneadas tranquilamente pelo e-mail que você escreve de qualquer hora e de qualquer lugar. Para você que quer tirar dúvidas através do telefone, fácil, nós temos aqui o 0800 010 9000 e também, para quem mora na Grande São Paulo, o 11 2166 1066. Portanto, se tem dúvidas da parte financeira, pedagógica, administrativa, da metodologia, fique à vontade para fazer o contato diretamente com o Unip por e-mail e por telefone. Vários e vários candidatos procuram sobre a política de descontos. A Unip tem uma política de descontos bastante legal que beneficia especialmente as pessoas, os profissionais que são ex-alunos e que trabalham em empresas conveniadas. E se você não encaixa em nenhuma dessas situações e precisa de desconto, faça contato diretamente conosco, que vamos avaliar o seu caso com muito carinho. Então, essa nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, ela procura trazer informações as mais atualizadas possíveis, mas que já tenham sido usadas pelos docentes. Ou seja, os docentes são profissionais que fazem tanto produção como avaliação, leitura, interpretação, estudo dos artigos científicos e livros, os mais atualizados possíveis, sobre esta temática e que já aplicaram no seu dia a dia. Tanto aqueles que atuam clinicamente em seus consultórios, hospitais, como aqueles que são docentes ou consultores de empresas. Enfim, vocês terão acesso a uma pós-graduação com conteúdo científico atualizado e dentro da perspectiva de uma aula ministrada por professores que tenham experiência prática, o que vai servir de network, de compartilhamento de experiência, e todos vocês pós-graduandos são permanentemente incentivados a participarem ativamente
das discussões que acontecem em todos os encontros. E essa especialização, então, é um ótimo meio de ter conhecimentos mais avançados, de modo que traga resultados mais rápidos, mais eficazes para o seu paciente. E, além disso, a titulação de pós-graduação aumenta o seu status, de modo a cobrar mais pelas suas consultas, consultorias, ser promovido como docente, enfim. A pós-graduação é um grande trampolim para um novo status profissional de uma performance maior, com melhores rendimentos, maior reconhecimento, e você também ser chamado para participar como palestrante, preletor em congressos, eventos, cursos e ser um formador de opinião no seu grupo de profissionais. E o investimento é muito, muito justo. Ou seja, por exemplo, o curso tem duração de 12 meses, mas pode ser dividido em até 18 parcelas ou pagamento, além da política de desconto para ex-alunos e profissionais de empresas conveniadas. E nós, da equipe Vida Mental, somos tão entusiasmados, mas tão entusiasmados com este curso de pós-graduação, porque os feedbacks, os depoimentos dos nossos alunos são muito fortes, muito vivos da qualidade do nosso curso. Ou seja, nós trazemos professores, mestres, doutores, especialistas, bastante experientes e interessados, apaixonados por ensinar. Então, se restou ainda alguma dúvida técnica, metodológica, financeira, pedagógica, entre em contato diretamente comigo, como coordenador do curso, lobo@vidamental.com.br, também pelo celular, WhatsApp, terei o maior prazer de informá-lo da maneira mais rápida possível. Assim como também podem entrar em contato com a nossa equipe, além da Unip, para ampliar esse suporte através do e-mail cursos@vidamental.com.br e também por WhatsApp 11 99 901 6189. Então, essa é a nossa pós-graduação em terapia cognitivo comportamental. Faça já a sua inscrição, em breve a matrícula, e será um prazer encontrá-lo lá na Unip, nessa pós-graduação, que vai alavancar a sua carreira para um novo patamar superior, intelectual, de reconhecimento e financeiro. Um forte abraço meu, Eldio Lobo, de toda a equipe, das equipes Vida Mental e Unip. Até lá no curso e um forte abraço.